Agora pode ir. Fala pessoal, professor Fernando Pessoa de volta com vocês, mais uma aula então, agora na parte 2 sobre crimes de trânsito. Tô fazendo uma aula mais tranquila com vocês, né, batendo artigo por artigo para ficar uma aula bem densa sobre crimes de trânsito, porque é o assunto do momento em cima da prova da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Vamos lá então, falei com vocês do 74, falei com vocês do 77 e falta aqui o 88, né? E o 88, pessoal, ele é importante demais nessa prova. Por quê, Fernandinho? Porque é o seguinte, pessoal. Aqui, o 88 da 9.099, ele fala assim, ó, além do que a gente já tem no Código Penal, além daquilo que a gente já tem no Código de Legislação Penal Especial, quando você tiver o crime de lesão corporal que for leve ou que for culposa, precisa de representação. Mas, Fernando, que representação que é essa? Olha só, toda vez que tiver lesão, e essa lesão, ela for culposa, que é justamente a lesão do trânsito, que for uma lesão culposa, ou então for uma lesão leve, ou culposa, ou leve, precisa de representação da vítima. Então, Gabriel, se você pegar a sua Mercedes e atropelar um ciclista, né? E esse ciclista, de forma culposa, lógico, né? Você não está com a intenção de atropelar o ciclista, ao contrário. Se acontecer um acidente lá, um vacilo seu, ou até mesmo dele, você atropelou ele caiu no solo, né? E ele machucou, teve uma lesão leve lá, quebrou um dedo, por exemplo, torceu um dedo. Tá lá, ai meu dedo, ai meu dedo. Esse crime que você cometeu, a gente considera que é uma lesão leve. É uma lesão leve, como a gente está falando de crime de trânsito, tanto o 302 quanto o 303, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor, quanto lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, os dois são culposos. Então eles entram especificamente aqui, ó, são lesões culposas. E nesse caso de lesão culposa, a Lei 9.099, Gabriel, ela fala o quê? Ela fala que precisa fazer representação. Então, quando a gente entrar lá no crime de trânsito e eu for falar com você do artigo 303, que é o código, o artigo que fala lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, você vai perceber que tem uma exceção em relação a isso. Mas em regra, Gabriel, aquela lesão leve que a vítima sofreu ali, para a ação acontecer, ele precisa ir lá na delegacia e fazer a famosa queixa-crime, né? Vamos falar assim de um jeito engraçado, que eu sei que vocês já estudaram processo penal e sabem os nomes certinhos, né? Mas o Gabriel, ele tem que ir lá e reclamar. Falar, olha aqui, doutor, ó, quebrou meu dedinho, né? E foi o Gabriel lá que estava naquela Mercedes lá, que é aquele que é PRF, sabe? Aquele metido, me derrubou da bicicleta e eu quebrei meu dedinho. E aí a mamãe pediu para eu vir aqui, né, denunciar ele, aquele agressor, aquele assassino de dedinho, né? E aí o senhor faz aí para mim uma ação privada, né? Faz uma ação privada. Por que a ação é privada? Porque ela precisa da representação da vítima, Gabriel. Todo crime, Gabriel, que você precisa representar, você vítima precisa representar, elas são conhecidas como ações penais privadas. Por que privada? Porque é privativo da vítima. Entendeu isso, Gabriel? Isso, ô Gabriel, lá dentro do direito faz parte de informações de processo penal, né? E você que gosta das matérias de direito já vai começando a entender essa parada para você não errar isso na hora da sua prova. Beleza, então. Agora a gente já entendeu que a 9.099 ela é aplicada, né, nos crimes, são infrações de menor potencial ofensivo, faz o TCO e além disso a pena máxima tem que ser menor ou igual a 2 anos. E eu ensinei vocês a olhar isso. Falo para vocês mais, a maioria dos crimes de trânsito são infrações de menor potencial ofensivo. Ok, pessoal? Então é isso, não dá para errar, não dá para confundir isso na hora da prova. E eu vou mostrar para vocês como que a banca cobra cada coisinha dessa, para não ter confusão. Beleza, então a gente termina a parte inicial. Vamos lá para a lousa, Gabriel, para a gente encerrar essas informações, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o quão é engraçado esse negócio. Ó, então, aqui ele fala que aplica-se a 9.099, aí ele fala, ó, exceto o que, Fernandinho?
Ó, tem 1, 2 e o 3. Exceto se ele estiver sob influência de álcool ou substância psicoativa que determina dependência, participando na via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia e manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. É o famoso crime de racha, Gabriel. É a mesma leitura do crime de racha. Esse inciso segundo aqui do artigo 291 que a gente está fazendo a leitura, tá bom? Transitando em velocidade superior à máxima permitida na via em 50 km por hora, mais de 50 km por hora da velocidade máxima da via. Vem comigo, Gabrielzão, vamos lá. Então, ó, aplica-se então, Gabriel, em regra, a 9.099 nos crimes de trânsito. Só que, existem algumas funcionalidades, Gabriel, nas quais não tem possibilidade de você, policial rodoviário federal, aplicar o TCO para aquele acidente, tá bom? Você tem que saber isso. Tem que saber. Por que, Gabriel, que você tem que saber isso? Porque é o seguinte, imagina, Gabriel, imagina só que interessante, o que pode acontecer com você. Você está trabalhando lá na pista, né? Acontece um acidente, você chega lá, atende o acidente. Aí, Gabriel, desculpa, você está lá atendendo o acidente, a garganta começou a ficar ruim já. E aí você fala assim, esse crime aqui é infração de menor potencial ofensivo. Eu não vou fazer BOP para esse cara, eu vou fazer um TCO e deixar ele embora para casa. E o Gabriel vai, faz um TCO e manda o cara embora para casa. Quando não, descobre-se que o cara matou alguém, estava embriagado. E quando a pessoa está embriagada, você não aplica, ô Gabriel, a lei 9.099. Então, ó, as exceções da aplicação da 9.099, ó, exceção da 9.099, Gabriel. Gabriel, isso aqui é importante. Então, primeiro é o álcool. É o álcool ou substância psicoativa que determina dependência. Se o agente está embriagado, Gabriel, se o agente está sob influência de droga, sob influência de medicação proibida, ele não tem as benesses da 9.099. Ou seja, não pode ter composição civil do dano, Gabriel. Você não pode pagar a bicicleta do cara e ficar sem responder pela ação. Não pode, Gabriel, substituir as suas peninhas privativas de liberdade por restritiva de direito. E não pode também, né, você esperar que a vítima vá lá denunciar você. Se você estiver embriagado, a ação não é mais privada. Ela se torna, Gabriel, uma ação penal pública incondicionada. Aqui, Gabriel, essa incondicionada é porque ela não é condicionada à representação. Ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e falar com o delegado pode abrir a ação contra você de forma direta, não tem problema, tá? Ou seja, não precisa de ninguém ir lá na delegacia. O próprio promotor, se ele quiser, ele já pode abrir a ação contra você direto. Então, se você estiver embriagado ou sob efeito de substância psicoativa que determina dependência. Além disso, nós temos também essa mesma questão, ô Gabriel, na parte de quê? Na parte de... Deixa eu arrumar esse 9 aqui que ficou feio. Aí. Pronto, agora ficou bonitinho o quadro. Na parte de substância psicoativa, álcool, mais de 50 km por hora e racha. Racha. Se você estiver tirando racha, Gabriel, não aplica-se as benesses da 9.099. E por fim, finalizando já então, se você tiver mais de 50 km por hora daquela via, aí não aplica 9.099, beleza? É isso. Então pronto. Se você já entendeu essa parte, o 291 então está, bem dizer, vencido. Vamos voltar aqui? Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º desse artigo, deve ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Opa! Peraí, vamos entender isso de novo. Vamos entender isso aqui. Aqui, ó, o parágrafo 1º está aqui, ó. Que são as benesses da 9.099. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deve ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Uai, Fernando, peraí então.
Me explica isso direito. Pessoal, é o seguinte, ó, bem simples. Se você, né, tiver sob efeito de álcool, substância psicoativa que determina dependência, tiver no racha, ou tiver a mais de 50 km por hora, obrigatoriamente o próprio CTB, cuidado, é o próprio CTB quem fala, no parágrafo 2º, fala o quê? Que tem que ser instaurado um inquérito policial. Inclusive, isso foi questão no último concurso. Ah, Fernando, sério? Sério? Foi questão no último concurso. Caiu lá isso no concurso e o pessoal ficou tentando entender isso, beleza? Então, muito cuidado aí com esse parágrafo, ok, pessoal? Vamos seguir então para a tela agora, Gabriel, por favor. Vamos lá. Vamos seguir para a tela. O Gabrielzão ajudando a gente bastante hoje. Opa, peraí. Deixa eu mudar a canetinha aqui. Calma. Aí. Vamos lá, pessoal. Vamos ler o restante. Ó, agora vamos ler o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime. Isso aqui é uma coisa que é normal. Na hora de fixar a pena, o juiz ele vai dar atenção à culpabilidade do agente. Se o cara teve muita culpa ou não. É isso, tá? Artigo 292. A suspensão ou proibição para obter a permissão para habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Então, deixa eu explicar isso para os meninos, Gabrielzão. Pessoal, primeira coisa, a gente está falando aqui, ó, do artigo 292. Essa parte do 292 está dentro da parte penal do Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa suspensão do direito de dirigir, que está no 292, ela é uma suspensão que ela não é do Código de Trânsito Brasileiro, a parte de direito administrativo, é penal. Então, essa suspensão do direito de dirigir é a suspensão penal. Penal. Quem faz isso, Fernando? Juiz, tá? É o juiz. Essa suspensão não tem nada a ver com, por exemplo, quando você atinge 20 pontos da sua habilitação. Não tem nada a ver, tá? Se você tiver na regra de pontuação de habilitação, na qual fala que passou de 20 pontos, você vai ter habilitação suspensa, não é esse tipo de infração. Não é também suspensão. É a suspensão, aquela do artigo 65 do CTB. Conduzir veículos sob efeito de álcool. Se você for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, tem uma penalidade dessa infração administrativa, que é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Aqui não. Aqui, papai, é o juiz que aplica. E ele ainda fala que pode ser aplicada junto com outras penalidades. Então, você pode cumprir as penalidades dos crimes de trânsito, todas as penas que ali estiverem, e mais uma suspensão do seu direito de dirigir que o próprio juiz vai aplicar para você. Vamos voltar para a lousa? 293, vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. 293. A penalidade de suspensão ou proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Esse prazo é importante, pessoal, tá? Esse prazo é importante. Então, aqui, ó, essa suspensão do direito de dirigir aqui, Gabrielzão, você tem que lembrar. Você tem que lembrar, não pode esquecer não. Por quê? Porque isso cai muito nas provas e o pessoal esquece bastante. O juiz, ele pode pôr, então, de 2 meses, Gabriel, a 5 anos. Para você ficar com a sua habilitação suspensa, dependendo do tipo de crime, do que você fez. Ele vai suspender sua habilitação e ele vai decidir de 2 meses a 5 anos. Aí, o juiz que define, beleza? Pode voltar para a tela. Transitada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade policial em 48 horas a PPD, permissão para dirigir, ou a carteira de habilitação, né? E se o cara não entregar, Fernando, ele está cometendo outro crime, né? Por quê? O juiz falou assim, ó, entrega a sua habilitação aqui em 48 horas. Ah, não vou levar essa habilitação para ele não. Não vou, né? Está desobedecendo uma ordem legal. Está cometendo outro crime, tá bom? Cuidado com isso. Vamos voltar para a tela, Gabrielzão. Vamos lá.
A penalidade de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação de dirigir veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Gabriel, manda pra mim aqui. Olha só, pessoal. O réu, né? O réu preso. Réu preso. Não conta tempo da suspensão do direito de dirigir judicial. Gabriel, presta muita atenção. Você foi lá, encheu o caneco de cachaça, né? Encheu o nariz, eu ia falar outra coisa, mas encheu o nariz de pinga. Foi lá e atropelou 10 ciclistas. E assim, inclusive um desses ciclistas era aquela mulher grávida que eu uso nos exemplos das aulas para vocês. Aquela que estava grávida e que tinha acabado de vencer um câncer terminal. Muito conhecida nas redes sociais. E além disso, você matou também um cachorrinho que foi salvo pelos aqueles delegados famosos da rede social lá que salvam os cães, né? E que tava com aquela mulher lá que cuida dos bichos, aquela famosa da internet, lá, que eu não lembro o nome dela, lá do Instagram. Você matou o cachorro da mulher também, ô Gabriel. Além disso, você atropelou e matou esses ciclistas. Tinha um ciclista lá que era o pastor mais famoso do Brasil. Matou o padre mais famoso do Brasil. Você matou também um político famoso. Não, tô brincando. Tira o político, né? Você não ia fazer um favor desse. Ó, quer dizer, você não pode fazer um negócio desse. E aí tirou o político. Vamos tirar o político. Você matou, assim, ó, um tanto de gente famoso, né? Matou um repórter famoso. Matou um delegado de polícia famoso. Atropelou e matou todo mundo, beleza. Aí, Gabriel, você vai preso. Você vai ficar preso. Fih, certeza que você vai ficar preso. Eles vão pegar o homicídio culposo na direção de veículo automotor lá do Código de Trânsito e vai falar assim, não, o Gabriel estava em alta velocidade, estava bêbado, ele é reincidente, ele só anda correndo, não sei o que, e vai enfiar em você, Gabriel, um dolo eventual. Você não vai responder pelo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Você vai responder pelo 121 do Código Penal. Você vai para júri popular, Gabriel. E eles vão te encarcerar 10 anos em regime fechado. Certeza. E eu tenho certeza absoluta que vai acontecer isso. Aí, Gabriel, você... Não, tô brincando, Gabriel. Vai acontecer isso com você não, tá? Aí você tá lá, irmão, preso 10 anos. Nesses 10 anos que você tá preso, o juiz, durante a sua ação, né, o juiz fala assim para você, olha, Gabriel, eu vou aplicar também uma pena em relação ao crime de trânsito que você cometeu, que era para ser de trânsito, não foi de trânsito, mas você cometeu um crime no trânsito, e eu vou te dar uma suspensão do seu direito de dirigir de 2 meses a 5 anos, a 3 anos, Gabriel, de suspensão de direito de dirigir para você. Essa suspensão, Gabriel, não pode esquecer, ela é judicial. Anota no seu caderno, é judicial, ó, aqui ó, juiz quem aplica, então ela é judicial, e faz assim ó, coloca um trem pra você lembrar. Gabriel, durante os 10 anos que você estiver na cadeia, meu irmão, você não tem o seu direito de dirigir suspenso, você tá preso, não tem como você dirigir. Aí, passaram-se, cara, direito penal é massa pra caramba, mas execução penal, Gabriel, é mais interessante ainda mais no Brasil. Cara, você não vai ficar mais do que 2 anos guardado. Mas, Fernando, mas me deu uma pena de 10 anos. Você não fica mais do que 2 lá dentro da cadeia. Fato. Deu 2 anos, Gabriel, pé pra fora da penitenciária. Pé pra fora da penitenciária. Na hora que você pôs o pé para fora da penitenciária, Gabriel, e a sua pena foi cumprida, começa a contar o prazo da suspensão. Qual que foi o tempo que eu te falei que o juiz deu? 2 ou 3? 2 anos? Começa a cobrar os 2 anos agora. Desse momento para frente, depois que você saiu da prisão, que começa a contar o tempo da sua suspensão judicial. Beleza? Vamos para a lousa, Gabriel, para a gente acelerar o passo? Vamos lá? Vamos lá, então. 294, beleza. Ó, vou falar do 294, a gente faz um intervalinho, pessoal.
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do MP, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada, ou seja, tem que justificar o porquê, a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Vamos lá, Gabriel, vamos explicar isso aqui e a gente faz um intervalozinho, beleza? Então é o seguinte, pessoal, tanto faz no inquérito, né, no IP, inquérito policial, ou na ação penal. Quem faz isso, Fernando? O juiz. E essa decisão do juiz, ela tem que ser motivada. Fernando, o que é motivada? Justificada, está escrito aqui, né? Tem que ser motivada. Essa decisão do juiz motivada, ela pode ser feita não só por decisão própria do juiz, mas você tem também algumas pessoas que podem pedir isso para a autoridade judicial. E aí você tem que lembrar aqui que às vezes a banca CESP, ela faz uma maldade com vocês. Requerimento. Quem é que faz requerimento? O Ministério Público. O Ministério Público faz requerimento. E, na sequência, quem pode representar fazendo esse pedido? O delegado de polícia. Então, pode ser uma representação do delegado de polícia ou um requerimento do Ministério Público ou o próprio juiz. Só que a decisão do juiz, ela tem que ser motivada. Essa decisão aqui, ó, na hora de fazer, Gabriel, na hora do juiz falar assim, ó, vamos suspender a sua habilitação para garantir a ordem pública. A gente precisa garantir a ordem pública. Nesse caso, aquele exemplo que eu dei para você, Gabriel, certeza que ele vai fazer isso aqui com você, ó. Vai suspender sua habilitação para garantir a ordem pública. E interessante, Gabriel, dá uma olhadinha no artigo de novo aqui para eu te mostrar que interessante, ó. Olha que se você passar pelo artigo mais uma leitura, você vai perceber o quê? Que aqui ele não fala de prazo. Não tem prazo especificado, tá vendo? Não tem prazo. Tipo assim, qual que é o tempo o cara pode suspender minha habilitação, né? Estranho, né? Então é o seguinte. Isso aqui é uma decisão que a gente chama de decisão, Gabriel, cautelar. Não sei se você já tinha ouvido falar disso, porque ela é do direito. Como você não é formado em direito, Gabriel, às vezes você não ouviu isso ainda. É uma decisão cautelar de quem, Gabriel? Do juiz, beleza? Aí, Gabriel, é o seguinte, o juiz foi lá então e decretou, né, a suspensão da sua habilitação. Você concorda comigo que você tem direito de resposta? Direito de chorar? O cara, tô aqui em casa respondendo pelo meu processo criminal, já abriram inquérito, já tem uma ação penal rodando, e eu não tô fazendo nada de errado, só a imprensa, né? E o YouTube, o Instagram, todos os atores de uma emissora e etc. que estão reclamando de mim. Mas eu não tô fazendo nada de errado. Eu vou chamar um advogado. Aí você chama um advogado e o advogado ele vai entrar então com recurso, né? Recurso para quê? Para parar com essa suspensão. E é justamente, Gabriel, volta lá para você ver, é o parágrafo único da legislação, ó. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar que decretar a suspensão ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, cabe recurso em sentido estrito, também conhecido, Gabriel, no direito como rese, recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Então, olha, Gabriel, isso aqui é um termo de direito, tá? Importante para a prova de vocês. Então, da decisão cautelar que suspender a sua habilitação, ou da decisão cautelar que negar o requerimento do Ministério Público. Eu sou promotor de justiça, faço um requerimento para o juiz para suspender a sua habilitação, Gabriel, devido à ordem pública. E aí o juiz fala assim, não vou suspender. Ou então o delegado de polícia faz a representação e o juiz fala, não vou aceitar. Aí tem um problema que aqui no artigo ele não fala dessa representação do delegado, Gabriel. Ele fala só do requerimento do Ministério Público.
Quando qualquer um desses aqui acontecer, cabe recurso em sentido estrito, que é uma forma de recurso, Gabriel, que a gente tem lá no direito. É um rese, bem famoso, tá? Isso aqui é bem famoso. Vou fazer um intervalo então, beber uma aguinha, né? Daquela água gelada. Não, eu não posso água gelada, tem que ser água natural. Tô dando aula, uai. Não vacila não. Tamo junto, pessoal. Voltamos daqui a pouquinho com mais uma aulinha pra vocês. Um abraço, valeu!